Salve família, salve tripulantes, Mari Nogueira para mais um vídeo aqui para vocês. Depois de um tempinho aí sem postar nada, eu peço desculpa galera. O vídeo de hoje é sobre um assunto que é uma pergunta na real, é a resposta de uma pergunta que todo mundo, geral, quando eu digo que trabalha em navio, me faz essa pergunta, é tipo clássico. Ai gente, dá pra sair? Você tem tempo pra fazer turismo? Você tem folga? Bom, vamos responder essas várias perguntas que na real é a mesma coisa. Bom, galerinha, pra começar, vocês têm que saber que quando você embarca é pra trabalhar, não é pra fazer turismo. Você tem que se diferenciar muito isso, porque quase todo mundo que embarca acha que vai arrasar na gringa, que vai conhecer uma galera da hora. Realmente isso acontece, realmente você conhece vários lugares na gringa, mas assim, você tá indo pra trabalhar. Então, você tem que, primeira coisa, se você for embarcar, rever as suas prioridades. A gente trabalha 7 dias da semana, por pelo menos 6 meses seguidos, sem dia de folga. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu sempre explico um pouquinho sobre essa questão do horário, mas é o seguinte, não existe folga. A princípio, não existe folga. O que existe são algumas horas livres, day off, mesmo porque ninguém é escravo, né? Sim, é escravo, a princípio ninguém é escravo, né, galera? Você tem o seu schedule, né? O seu horário de trabalho. Se eu não me engano, por lei internacional, você não pode passar de 77 horas semanais trabalhadas. Então, que nem aqui no Brasil é 44, né? A bordo não podem ser 77 horas. Então, partindo desse princípio, vamos lá. Eu, Mari, no bar, na área do bar, faço de 8 a 11 horas. Isso vai depender da minha rota, do meu navio, do bar que eu tô trabalhando, com quem eu estou trabalhando, meu supervisor, enfim, são variantes que vão influenciar no meu horário. O que você tem que entender é que você faz escolhas. Por exemplo, no meu primeiro contrato, e assim, imagine que a maioria das pessoas, se você nunca foi pra fora do Brasil, se você nunca conheceu outros locais, mano, quando você vai pra fora, você vai fazer o quê, ó? Bim, 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 bim. Tipo, tu vai gastar o dinheiro pra fazer turismo. E nada mais que justo, afinal, tu tá se matando pra trabalhar e é isso mesmo que você vai fazer no teu primeiro contrato. Você vai gastar teu dinheiro pra conhecer os locais. Você vai comprar presente pra sua família, enfim. E você vai dormir pouco, muito pouco. Quem é primeiro contrato, a gente sempre fala que tá naquela empolgação de primeiro contrato. Acho que até o segundo contrato, dependendo se não for a mesma rota, se for um barco diferente, pessoa diferente, claro que você vai querer sair pra conhecer. Porém, contudo, todavia, já no terceiro contrato, ou da metade do segundo pra frente, você vai rezar pra ter horas livres pra dormir. Então, assim, você trabalha, digamos que o básico seria 9 horas, que não difere muito do que você faz em terra, porque o normal é o quê? 8 horas mais do que você faz em casa, então acaba passando aí do... Eu mesmo acho que trabalho mais em casa do que no navio. A diferença é que no navio você não se desliga, então, tipo, tu termina o trabalho, você vai pra cabine, estão falando de trabalho. Você sai da cabine, você vai pro bar de tripulante, estão falando de trabalho. Você tá fora fazendo um passeio, tá bebendo uma cerveja na praia, comendo um coquetel de camarão, você tá falando de trabalho. Essa é a parte chata, mas assim, ainda assim, eu acho que eu trabalho mais em terra. Seu horário de trabalho, você vai trabalhar por turnos, geralmente, tá, galera? Isso eu tô falando da minha experiência em 2 empresas, uma espanhola e uma americana, e na área do bar, tá? Isso pode diferenciar muito para outros departamentos e outras empresas. Mas a ideia é assim, você trabalhar por turnos, fazer turnos de 3 a 4 horas. Claro, se você não estiver fazendo temporada brasileira no carnaval, porque isso não se aplica. Aquilo ali é surreal. Você faz 12, 13, 14 horas, mas você nem liga, porque você tá pulando, bebendo. Bom, ninguém precisa saber que você tá bebendo trabalhando, né? Mas assim, você não para, então você nem sente. Resumo da ópera. Você faz 3 horas, aí você tem, tipo, 4 horas de descanso. Essas 4 horas você vai escolher se você vai dormir, se você vai limpar a cabine, se você vai lavar roupa, pra academia ou fazer turismo. Então você tem que escolher bem, porque você ir trabalhar podre, de ressaca, cozida, algumas vezes é bacaninha, vale a pena, tipo, você tá em Roma, você tem que conhecer o Vaticano, beleza? Beleza. Mas se você fazer isso sempre, você vai começar a se queimar com o seu supervisor, você vai começar a chegar atrasado. E depende, por exemplo, se você trabalha com comissão, com vendas, se você não tiver com humor, se você estiver dormindo, você come mosca, né? Você vai perder e outra pessoa vai vender no seu lugar. Tipo, você vai ter que se espertar muito com os filipinos, com os indianos, enfim. Porque os caras
manjam muito desse Paranauê de venda e, assim, eles estão cagando pra você. Tipo, eles estão ali enquanto você saiu pra beber, pra encher a cara, que é bem coisa de latino. Lembrando que eu não tô querendo nenhum preconceito, galera, mas é só a minha visão do que a gente vê aí fora. A galera latina, não só brasileira, colombiano, venezuelano, enfim, a gente gosta de festa, né? Não vamos negar. E o pessoal asiático, eles estão ali só pra fazer dinheiro pra mandar pra família. É só isso que eles pensam, eles são tipo robôs. É incrível o quanto eles conseguem ficar concentrados nisso. A gente quer aproveitar. Então, assim, se você trabalha com comissão, com vendas, é bacana você se exportar nisso. Beleza, primeiro contrato, você pode comer mosca, mas você vai conhecer vários lugares bacanas, mas se você tá ali pra fazer dinheiro, mano, você tem que focar muito e fazer menos turismo. Então eu vou dar um exemplo pra vocês de horário, só pra vocês entenderem melhor. Num dia normal, sem ser day off, que no caso, no bar, seria tipo começar a trabalhar depois das 5 ou 6 da tarde. Geralmente a gente atraca no porto, tipo, 6, 7 da manhã, tá? E sai umas 6 da tarde. Isso num porto normal, sem ser um porto caro. Tipo, se você estiver fazendo Noruega, fiordos, alguma coisa assim, Báltico, lá os portos são muito caros, então geralmente o navio vai sair cedo. Tipo, 2 da tarde, pá, você já tá saindo. Então, tô falando num porto normal, tipo, Miami e tal, enfim, mas que não seja porto de embarque, porque porto de embarque todo mundo trabalha que nem um escravo e você não vai sair. É muito difícil sair. É tipo, impossível você sair. Então tá, você começa a trabalhar, sei lá, 8 da manhã e vai até as 11. Provavelmente nesse meio tempo você vai ter um break pra café da manhã e tu volta a trabalhar, sei lá, 4 da tarde. Isso é um exemplo, tá? Então você vai ter 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai, gente, eu sou de humanas, então eu tenho que contar nos dedinhos. Então você vai ter 5 horas. O que você vai fazer nessas 5 horas, colega? Você pode se programar muito bem, rezar para o porto não ser longe da onde você quer ir, porque muitos portos você precisa pegar um shuttle bus. O que é o shuttle bus? É aquele ônibus, van, enfim. É algum meio de transporte que você vai pegar do barco até sair do porto. Exemplo, Santos. Santos é um inferno. Depois da reforma eu não passei lá. Mas é terrível você sair naquele porto, porque o transporte, o shuttle bus para tripulante, a gente sempre atrasa. E também não tem nada muito perto ali. Você tem que pegar um táxi pro shopping, pra praia, enfim. Já o porto do Rio de Janeiro é tranquilo. Tu sai caminhando, em 5 minutos você já tá ali na Avenida Rio Branco, então é tudo muito perto. Assim como na Europa, em outros países, tipo o Porto de Miami, que é um dos principais portos, você sai dali e você pode ir caminhando, dependendo, claro, onde teu navio tá, né? Porque tem isso. Quanto mais perto do centro, mais caro a sua empresa tá pagando. Então, se você trabalha numa empresa que é mais barata, quer dizer que você vai ficar mais longe. Tipo, bem mais longe. Mas assim, tudo se dá um jeito. Então, você tem que contar o tempo do shuttle bus de ida e volta. Então, provavelmente, aí você já vai perder uns 40 minutos, 1 hora, ou até mais, dependendo do local. Geralmente, no Caribe, em alguns lugares da Itália, na Espanha, é muito tranquilão, você pode ir a pé. Mas outros portos maiores, você tem que pegar um shuttle bus. Então você já separa 1 hora só pra isso. Você separa outra hora também pra imprevisto, né, galera? Porque, sei lá, pode acontecer um terremoto, um meteoro, enfim. Você ser assaltado, você passar mal. Você sempre tem que pensar nisso. Então tem que ter um horário de backup. Então só nisso você já perdeu 2 horas. Então, passa rápido o tempo. Então, se você for fazer turismo sem sair pra comer e tal, você tem que administrar muito bem o seu tempo. Então, o que eu sugiro é que se é o primeiro contrato, mano, rasga, pau tora, vai, sai, faz turismo, faz o que você quer. Mesmo porque você nem sabe se vai aguentar ficar os 6 meses, você não sabe se vai voltar, então, se a empresa vai te chamar de novo, ainda mais agora pós-pandemia, mas assim, a ideia é você aproveitar o máximo. Porque a gente não sabe se volta, a gente nunca sabe se vai voltar. A questão é essa, é bem a real, assim. Todo final de contrato a galera te pergunta se você vai voltar e você fala, eu já tenho minha data de embarque, mas a gente nunca sabe se vai voltar. A gente sempre fica nesse drama, se fazendo de difícil, no fim a gente sempre volta. Mas assim, quando a empresa te dá a carta de... Quando você vai desembarcar, geralmente você já tem um retorno, tipo passagem, enfim. A gente sempre faz um draminha, mas quando a gente vê a rota, a gente já começa a se programar pros passeios. Então, quando você receber sua data de embarque, é muito bacana você já olhar a rota pra saber que tipo de roupa vai levar, enfim. E pra você se programar. Porque assim, você tem que cuidar muito bem da sua saúde. Então, se você vai estar trabalhando sem folga por 6 meses, é bom você descansar.
Ainda mais, tipo, se você embarcar novinho, tô com meus 21, 22, beleza, você aguenta, mas que nem hoje eu sou macaca velha, já passei dos 30, eu não dou mais conta disso aí. Tipo, eu prefiro dormir, ir pra academia, lavar minha roupa. Então, vocês não podem esquecer que existe um negócio chamado crew on board, time on board, enfim, cada empresa tem um nome. É um horário que o tripulante tem que estar a bordo. Geralmente é 30 minutos antes do passageiro estar a bordo. Então, por exemplo, a gente vai despachar, sei lá, 6 da tarde. Então o tripulante tem que estar 5 da tarde ali. E passageiro 5 e meia. Eles têm essa meia hora, 1 hora de vantagem, porque provavelmente eles vão estar voltando de alguma excursão, então eles deixam esse tempo pra pessoa, tipo, se acontecer alguma treta no meio do caminho, eles ainda têm um tempo pra não atrasar. Então vocês têm que se ligar muito quando vocês forem bater perna, pra não perder o horário de todo mundo a bordo. Everybody on board. Então fiquem espertos, porque geralmente esse horário fica na gangway. Tipo, na saída do navio, na saída e na entrada, tem lá uma plaquinha escrito crew on board 4 p.m., passenger on board 4:30 p.m. Tipo, você tem que se ligar nisso, porque você não vai querer perder o barco, né, bebê? Então é isso, galera. Se você vai ter tempo pra sair, cara, você vai. Não vai ser todos os dias. Você pode ter muita sorte e conseguir sair praticamente todos os dias. Eu já tive essa sorte. Assim como já aconteceu de eu não conseguir sair nenhum dia da semana. Tipo, cruzeiro de 14 dias, eu ficar fechada ali. Não que fosse culpa do meu... Tipo, eles estão te fazendo de escrava, estão prendendo. Não, mas é porque eu optei por ter poucas horas e o porto ser longe e tal, pra não ter estresse, pra não ser um rolê estressante. Eu optei por ficar no navio e, tipo, só usar a área da tripulação, ir pra piscina, pra jacuzzi, enfim. Mas isso, mais uma vez, vai da sua escolha. Já teve lugares que eu queria muito conhecer, eu só tinha 1 hora e mesmo assim saí pra bater perna. E depois rezar pra o supervisor reparar que eu cheguei atrasada. Então, mais uma vez, são escolhas. Dá pra fazer turismo? Sim, dá pra fazer turismo. Dá pra guardar dinheiro? Sim, dá pra guardar dinheiro, mas vai depender do que você fizer. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido e tal, porque eu queria explicar logo, porque eu tenho que dormir, que eu acordo cedinho pra trabalhar. Espero conseguir fazer outros vídeos. Já tô perdendo minha voz, então eu fico por aqui. Fiquem em casa, usem máscara, se cuidem, lavem a mão, álcool em gel, 2 metros de distância e fiquem com Deus. Somos nós esperando a carta de reembarque. Beijo e hasta la vista.